Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de relatos e a história que eu vou trazer hoje, quem me enviou foi um jovem, ele é de Salvador, Bahia. Ele pediu que eu não falasse o nome dele e esse caso aconteceu em 2001, dia 31 de outubro de 2001. Ele vivenciou essa experiência, né, sobrenatural, aterrorizante, né, e hoje eu vou contar a história dele. O Halloween tem origem no Festival Celta, em Samhain, na Islândia, e depois se espalhou pela Escócia, França e tomou conta do mundo. Era festejada pelos antigos sacerdotes há mais de 2000 anos atrás. Então, eles acreditavam que os mortos saíam do cemitério e ficavam no mundo dos vivos, né? Se espalhavam pelo mundo dos vivos, aterrorizando ou assustando as pessoas ou querendo um contato com as pessoas. Então, voltando, né, para o relato do amigo, ele conta, pessoal, que eles iam comemorar em um clube, né, lá em Salvador, essa festa, né, e estava todo mundo se organizando, e ele disse que nessa época era muito animado lá em Salvador, no bairro, né, que ele mora, e ele conta o seguinte, pessoal, que todo mundo, os amigos, todo mundo já estava com suas fantasias prontas e ele também já estava com a dele pronta, e chegou o dia da festa, né, e todo mundo foram ao clube, né, para comemorar a festa do Halloween. Então ele disse que chegando no clube, já era por volta de meia-noite, eles já tinham brincado muito, já tinham dançado e tomado todas. Então, pessoal, ele conhece uma jovem. Essa jovem, ela perguntou, ela queria uma informação, e aí ela levantou a máscara, e quando ela tirou a máscara dela, pessoal, ela estava vestida de bruxa, né, e quando ela tirou a máscara dela, ele viu, pessoal, que o rosto dela era muito lindo, mas ele viu, assim, que ela era muito diferente, assim, tipo, era como se ela fosse de outro lugar, era como se ela não fosse ali daquela região, ele não conhecia. Então, ele passou essa informação para ela, e ela deu uma desaparecida na hora, né? E daí a pouco, pessoal, ele conta que estava em uma mesa bebendo, né, com os amigos e dançando, né? E daí a pouco essa jovem aparece novamente e chama ele para dançar. E ali, pessoal, quando ele começa a dançar com ela, rola um clima entre os dois. E foi uma química, pessoal, que ele disse que aquilo foi inesquecível. Então, eles começaram a conversar e se abraçar, e daí a pouco eles já estavam ficando. E aí, pessoal, ele conta que passada a noite, né, eles se divertiram bastante. Só que ele observou uma coisa. Onde aquela moça estava, tinha um cara, pessoal. Ele conta que era um cara todo de preto, tinha um chapéu, tipo chapéu de bruxa, bem fininho. E aquele cara era uma pessoa muito magro. Ele era um cara muito magrinho e alto. Ele conta que se aquele cara pesava 30 quilos, era muito. Então era um ser muito esquisito. Ele conta que achou aquilo muito estranho. E aí, pessoal, ele conta que ela perguntou se ele podia levar ela em casa. E aí ele disse que sim, levaria sim. E já estava por volta de quase 3 horas da manhã, quando ela decidiu ir para casa, né? Então, assim, ele perguntou se ela morava ali por perto, e ela disse que sim. E saíram, pessoal, os dois conversando, né? E ele conta que as ruas estavam bem esquisitas, né? As ruas estavam assim, aquele silêncio, né? E ele conta, pessoal, que saiu conversando. Quando ele olha ele escuta um barulho. Quando ele olha para trás, aquele ser fininho que estava com ela, aquela criatura magra, que parecia mais um esqueleto, estava acompanhando eles. E ele ficou com medo. Ele perguntou: olha, aquele cara que estava com você. E ela falou: não, mas comigo não havia ninguém. Então, pessoal, ele conta que foram andando, e aquele ser sumiu, né? Aquela coisa preta sumiu. Então, pessoal, novamente ele escuta outro barulho, como se fosse um chute numa caixa, né? Um barulho de caixa. E ele olha para trás, pessoal, e o cara tá embaixo de um pé de árvore, observando eles. E ele novamente disse: olha, aquele cara tá nos acompanhando, tá nos seguindo. E ela conta, pessoal, que olhou e ela disse: eu não estou vendo ninguém. Então ele conta que era um pouco distante a casa, e aí ele deixou ela no portão dessa casa. Ele não sabe de quem era a casa, não conhece, né? E ali ele deixou ela no portão, e ela abriu aquele portão, os dois se despediram, pessoal. E ali ele voltou para o clube. Quando ele estava voltando, pessoal, ele novamente vê aquele ser acompanhando, e ele teve muito medo. Nessa hora ele saiu correndo, e quando ele chega na frente, né, do clube, do local da festa, ele avista aquele ser observando ele de longe.
E ali ele fica preocupado. Então passou-se a noite, pessoal, eles foram para casa e tudo mais, e ele conta que a festa foi inesquecível. Mas aí, pessoal, tem um detalhe. Ele conta que quando chegou em casa, que tomou um banho, estava muito cansado e deitou. Ele conta que... Ai, que susto, pessoal. Um barulho ali. Então, pessoal, ele conta que quando tomou o banho, deitou, estava muito cansado, que deu aquele sono. Ele estava já dormindo, pessoal, um barulho no quarto. E ali, quando ele abre o olho, pessoal, ele vê aquele ser olhando para ele. E aquele ser tinha olhos vermelhos, só que ele disse que era duas bolinhas pequenas, como se fosse duas lâmpadazinhas pequenininhas olhando para ele. Ele viu nitidamente aquele ser, a silhueta daquela criatura no escuro olhando para ele. E ali ele não tem coragem de levantar e ele começa a chamar pela mãe dele. Gritando dentro do quarto, chamou a mãe dele, né? E a mãe dele acorda apavorada, né? Estressada, porque uma hora daquela. E ali, pessoal, ele disse, mãe, já acende a luz. Aí ele ficou com muito medo, pessoal. Então passou-se o tempo, né? E ele ficou com aquilo na cabeça. Será que foi um ser lá das trevas que acompanhou ele, né? Na festa, porque assim, é uma festa... uma festa... Tô cismada, pessoal, com o barulho que eu escutei aqui. Então, pessoal, é como se fosse uma invocação às trevas, né? Às forças malignas. E ali, pessoal, ele ficou muito preocupado. Então, passou-se os dias... Passou-se uma semana, pessoal, e ele sentindo aquela presença dentro de casa. Aquele ser o acompanhou até na casa dele e estava lá na casa dele. Então, pessoal, uma coisa que começou a acontecer foi lâmpadas queimando, liquidificador queimando. Ele disse que na mesma semana uma televisão queimou. E ali, pessoal, ele conta que a irmã é evangélica. E ali ele começou a se desesperar, porque ele... Estava no banheiro, certa noite ele estava no banheiro tomando banho, pessoal, e aquela coisa estava lá observando ele. E ele tomou um susto e gritou, começou a gritar dentro do banheiro. Então ele pediu para a irmã dele, perguntou se o pastor podia orar por ele, né? O pastor da igreja da irmã dele poderia orar por ele. E ali, pessoal, a irmã conversou com o pastor e o pastor mandou que ele fosse até a igreja. Então, chegando à igreja, né? Ele terminou o culto, ele assistiu todo o culto, né? E quando foi no final, ele saiu por último para que o pastor pudesse orar por ele. E ali, pessoal, quando o pastor bota as mãos, né, unge, né, as mãos dele com óleo, e ali, pessoal, vai e coloca a mão na cabeça dele para orar. Ele cai, ele disse que não vê mais nada. Ele caiu, pessoal, só que foi nessa hora que aquela entidade pessoal, entrou nele, né, aquele ser, entrou no jovem, né, e manifestou-se nele. E quem estava dentro da igreja viu, né? Ele conta que ele falou que queria a vida daquele jovem, né? Queria o espírito daquele jovem, ia levar aquele jovem, né, para ele, e que não queria sair de jeito nenhum. Disse que foi uma luta muito grande, disse que foi cadeira para todo lado. Foi muito difícil para o pastor expulsar, né, aquela entidade, aquele ser, né, que estava naquele... no caso era um obsessor, né? Que estava naquele jovem. E aquele obsessor não queria sair dele por nada. Então, pessoal, ele conta que quando acordou, ele não sabia de nada que tinha acontecido. Então, quando ele acordou, ele viu tudo bagunçado dentro da igreja. O pastor estava machucado, com os braços sangrando. A irmã chorando do outro lado da rua e muita gente ao redor. E ali, pessoal, ele pôde crer que a festa do Halloween é uma maldição, é coisa das trevas. E a partir desse momento, pessoal, ele percebeu que algo muito esquisito, muito feio tinha acontecido ali. Mas ele sem entender ainda, porque depois foi que a irmã explicou para ele o que tinha acontecido. E ali, pessoal, ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Hoje ele é evangélico, hoje ele fala da palavra de Deus, mas ele conta, pessoal, que ele era fanático por essas festas, principalmente o Halloween, porque ele disse que quando usava aquelas máscaras, aquelas roupas, né, aquelas fantasias, ele se sentia o máximo, ele gostava, ele era fanático por essa festa do Halloween, né, por essas comemorações, tipo Halloween, né? Então, ele conta, pessoal, que nunca mais na vida dele ele disse que foi uma festa de Halloween. Hoje ele prega a palavra de Deus, hoje ele faz a obra do Senhor. Mas foi preciso ele passar por essa experiência para que ele tomasse raiva e nunca mais quisesse, né, estar mais participando dessas coisas. E por hoje é só. Quem gostou do relato, deixa aí o like para me fortalecer. Vão me seguindo para mais histórias como essa, tá bom? Tchau, tchau. Vou terminar aqui para almoçar.